Pessoal, acho que a gente já pode fazer a abertura, né? Queria dizer em nome da PUC, é uma honra estar participando desse evento da editora PUC, completando 20 anos, né, Felipe? Felipe, momento de muita comemoração, com conteúdo muito bacana que foi preparado nesse encontro para vocês. Queria passar agora a palavra para o Felipe. A gente está gravando esse evento para disponibilizar para vocês no segundo momento. Tá bom? Felipe. Bom, boa tarde a todos. É um prazer, mais uma vez, estar aqui numa parceria com o ECOA, nesse contexto dos nossos 20 anos, nos 20 anos da editora PUC, receber mais um autor nosso, com dois convidados extremamente especiais para compor essa mesa, né, essa mesa virtual com o Leonardo. Bom, primeiro vou fazer a apresentação, então, das pessoas que vão estar aqui conosco, né? Primeiro é o nosso decano do Centro de Ciências de Teologia e Ciências Humanas da PUC-Rio, professor Júlio Diniz, que é também membro do nosso conselho gestor da editora. Junto com ele, nós temos o nosso autor, que é o Leonardo Villaforte, autor de Escrever Sem Escrever, livro que já teve menção honrosa, e muito nos honrou em entrar no nosso catálogo, e a professora Vera Folém de Figueiredo, que é professora do Departamento de Comunicação e também de Letras da PUC-Rio, foi orientadora no mestrado do Leonardo, mestrado esse que deu origem, né, dissertação essa que deu origem ao livro que o Leonardo publicou conosco, né? E que é também orientadora dele no doutorado. O Leonardo está doutorando no Departamento de Letras. Então, a nossa conversa hoje, né, vai ser sobre escrita criativa durante a pandemia, durante a quarentena, no caso, né? É um prazer para a gente estar recebendo vocês, e vocês, dessa forma virtual, a gente comemorar, né, de alguma forma, claro que em circunstâncias que não eram previstas, né? Mas poder comemorar, sim, de alguma forma, esses 20 anos, marcar esses 20 anos da editora PUC. Vera também é a nossa autora, Júlio é nosso autor, né? Então, quer dizer, tem livros também, vários livros publicados conosco, Júlio. Vera tem livro publicado conosco, vai ter mais um, né? Queria destacar que esse livro do Leonardo é uma parceria da editora PUC-Rio com a Relicário Edições de Minas Gerais. Até gostaria de dizer aqui que a Maíra Nassif está entre aqui no público, né? Está presente a esse encontro, é a editora da Relicário, está assistindo também. Queria destacar a presença dela aqui entre nós e agradecer ao Gustavo, mais uma vez, pela parceria com a ECOA. É uma parceria inicial, né? Segundo evento que a gente está fazendo em conjunto, mas certamente muitos outros virão. É uma parceria que a gente preza muito, a ECOA fazendo um trabalho muito importante aqui na universidade, já de algum tempo, mas principalmente agora, com todo esse contexto inesperado que a gente está vivendo. É um momento também de a gente se voltar para o digital, e o Gustavo tem tocado essa educação, nos ajudando com a educação digital de uma maneira muito singular. Bom, queria passar para o professor Júlio Diniz, que muito nos honra com a presença dele. Queria agradecer, sei que ele é uma pessoa muito ocupada, né, com toda a parte administrativa, né, como dirigente da universidade, mas queria agradecer demais a parceria que o decanato do CTCH tem feito com a editora ao longo dos últimos tempos, não só assim, apoiando as publicações, mas também desenvolvendo projetos em conjunto. Então, queria agradecer muito ao professor Júlio, a quem eu passo a palavra nesse momento para iniciar o debate. Bom, boa tarde a todas, a todos. Para mim é uma alegria, uma honra estar aqui. Obrigado pelo convite. Feito pela editora,
da PUC, comemorando seus 20 anos, pela ECOA, né? E particularmente pelo Leonardo. Eu acho que são laços afetivos, são pontes estabelecidas nessa conversa, pontes e laços afetivos que são profissionais. Eu, como decano do CTCH, para mim é muito importante, me honra muito, né, ter essa parceria com o Felipe e com o Guga. Tá? Estamos fazendo já há algum tempo muita coisa junto, tem muitos títulos e muitos projetos, né, do CTCH na editora e muito mais coisas agora na CCAD com o Guga, enfim. São laços profissionais, obviamente são laços afetivos também, e agora tem outros laços, né, tão fortes e importantes quanto os profissionais afetivos com o Felipe e o Guga, que são com o Leonardo, né, querido ex-aluno, tá, querido amigo, parceiro. Participamos de alguns projetos juntos, né, um em especial do Ali Salomão, na Escola Parque, na saudosa Escola Parque, Biblioteca Parque, perdão, na saudosa Biblioteca Parque, tá? Ali em frente à Central do Brasil, era o Ali Salomão, o paginário do Ali Salomão, organizado pela Marta, viúva do Ali, pelo Omar, filho caçula do Ali, em que eu e o Leonardo participamos desse belíssimo evento, quando nós tínhamos ainda a biblioteca aberta, funcionando, né, no Rio de Janeiro. Tá? E um livro que é absolutamente precioso, eu utilizo esse livro nos meus cursos, né, com os meus orientandos, e quando posso, recomendo a leitura do Escrever Sem Escrever para todos, não só que se interessam à literatura, mas principalmente para aqueles que têm interesse pelos procedimentos contemporâneos de criação, seja no campo da literatura, das escritas, seja no campo das artes visuais, seja no campo das sonoridades, enfim. Eu acho que o livro do Leonardo é um livro que atinge direto o coração das textualidades, das corporeidades, tá, das sonoridades e das imagens de uma maneira geral. E eu deixei para o final, propositalmente, né, para saudar a minha querida amiga, né, professora do Departamento de Comunicação e professora do Departamento de Letras, Vera Fulan, né, e mais do que amiga, é uma parceira, mais do que uma parceira, é uma guerreira resistente, né, na nossa luta contra a barbárie, ou seja, contra a ignorância, contra a destruição, contra o genocídio, contra, né, o vazio do espírito. Tá? Então, na verdade, como toda e qualquer ação hoje em dia, essa é uma ação de resistência pela cultura, pela arte, pelo saber, pela literatura. E nós somos mais fortes, venceremos, disso não tem nenhuma dúvida. Então, um agradecimento a todos. Eu realmente não vou aqui detalhar o que o CTCH tem feito, tá? O que vamos fazer ainda, mesmo em tempos de pandemia, né? Mas eu acho que o mais importante aqui é o Leonardo, né, tocar a bola. Nós temos a possibilidade dessa conversa, tá? Que eu acho que vai ser muito importante, não só para nós que estamos aqui, que Vera com certeza há de concordar comigo, aprendemos muito com o Leonardo o tempo inteiro. Né? Leonardo é aquele que nos revela o quanto ignorantes nós somos para determinados temas, o quanto precisamos ainda ler e aprender. Né? Enfim, essa é a função do professor, essa é a função do educador, principalmente. Tá? E eu acho que esse é o ponto principal, a nossa conversa de um tema tão importante e tão atual. Tá? E é isso. Tá? Obrigado a todos e volta aí ao Felipe, ao Guga ou o próprio Leonardo a palavra. Leonardo, poderia começar então falando um pouquinho, né, sobre o livro, sobre a pesquisa, enfim, sobre essas relações que o Júlio tão bem colocou, que fazem parte desse universo acadêmico, universo da PUC-Rio, que ele se insere, né, no contexto de mestrado e doutorado. Sim, sim. Boa tarde a todos. Agradeço já as palavras do Júlio, grande mestre que eu encontrei logo no primeiro semestre do mestrado na PUC e que deu um impulso muito bom ali no início, quando a gente está entrando com um projeto no mestrado.
E é importante você se sentir acolhido, sentir que seu tema reverbera. E agradeço o convite do ECOA, o convite da editora PUC. Parabéns pelos 20 anos, né, completos agora. E deixa eu fazer uma pergunta técnica. A minha imagem está na vertical, Felipe? Tá em função do celular, Léo. Não se preocupa não, mas vai ficar bem. Tá bom, estava na dúvida se estava deitada ou de pé. Tá em pé. Certo. Isso, em pé. Tá certo. Então, é bom estar aqui com todos vocês. Agradeço a presença da Vera também, minha querida mentora aí no mestrado e agora no doutorado também, onde encontrei também muito acolhimento para a pesquisa e muitas contribuições para o tema que eu trouxe. E quando você entra no mestrado, né, como é que foi a minha entrada na PUC, na verdade, que eu venho de uma graduação na FRJ em psicologia. Então, eu mudei de universidade e mudei de campo também. E aí você encontra pessoas que fizeram graduação naquele campo, na letras, ou pessoas que fizeram graduação na PUC. E é importante você sentir que você está se comunicando com os projetos dessas pessoas, né, e com os professores. E o meu projeto, quando chegou na PUC, quando eu formulei esse projeto, né, ele é um projeto que dialoga com muitas áreas diferentes, como o próprio Júlio falou aí, área de música, área da arte, área das imagens. Então, era um projeto que ele poderia, eu falava de remix, né? Remix na literatura era um termo que poucas pessoas pensavam aliado à literatura, ou quando pensavam era um tipo de obra como aquelas assim, Machado de Assis misturado com o universo dos zumbis. E não era exatamente disso que eu estava querendo falar, como quem conhece a pesquisa, quem conhece o livro sabe que não é sobre isso. Então, era uma pesquisa que ela poderia ser desvalorizada pelos links que eu estava querendo fazer. E a PUC foi um lugar que acolheu assim, a pesquisa de braços abertos. E eu trazia um início de bibliografia que ainda não era utilizado nas universidades aqui assim, quase no Brasil, porque eu trazia muita coisa de fora, né, dessa ideia de uncreative writing, unoriginal genius. E aí, nas aulas do Júlio e na aula da Vera, esses dois lugares se tornaram lugares onde eu vi que esse assunto tinha ali, era contextualizado, porque os dois, né, Júlio e Vera, sempre partiram muito da cultura brasileira, né, o Júlio com seus estudos de música, de antropofagia, a Vera também com os estudos do audiovisual, do cinema nacional e de contracultura. Então, eu encontrei nos dois um caldo e uma amizade e um afeto para dar mais substância, né? Mais consistência para as coisas que eu estava querendo pesquisar e sobre as quais eu estava querendo falar. Felipe, se eu estiver falando muito, você me interrompe. Eu sei que a gente tem os nossos horários. Passa para a Vera quando você quiser, que a Vera pode continuar falando um pouquinho, né? Vera, se você quiser comentar alguma coisa já inicialmente sobre a pesquisa do Leonardo. Não, deixa o Leonardo seguir mais um pouquinho e depois eu Tá bom. deixa ele configurar um pouco mais só o que é o trabalho dele, e aí eu dou seguimento. Pode ser, Felipe? Claro. Uhum. Certo. Então, a minha pesquisa, né, que se tornou o livro Escrever Sem Escrever, Literatura e Apropriação no Século XXI, eu acho que lá no início ela já tinha esse nome, Escrever Sem Escrever, e o subtítulo era um pouco diferente. Eu cheguei na PUC com essas leituras do Kenneth Goldsmith, da Marjorie Perloff, e como eu estava dizendo, né, encontrei, por exemplo, no Júlio estudos sobre o Ali Salomão, que se comunica muito diretamente com essa pesquisa, o Ali, seu remix do século XX, que levou ao paginário que a gente elaborou junto lá para a biblioteca, e na Vera os estudos de mídia, estudos sobre Eduardo Coutinho, que tem procedimentos parecidos com o que eu estou falando no livro. Mas o livro, bom, ele se centra na ideia
de uma escrita contemporânea que participa, que compartilha de procedimentos mais aplicados nas artes e na música, e, a partir desse compartilhamento de procedimentos, propõe uma nova maneira de enxergar não só a escrita como a leitura. E a maneira de enxergar a leitura é o leitor como um coautor. E eu digo nova, é claro que isso está lá no Barthes, né, no Foucault, sobre o que é um autor, no Barthes, a morte do autor se paga com o nascimento do leitor. O que eu penso de diferente para o final ali dos anos 60 e essas intervenções do Barthes é que o Barthes falava do nascimento do leitor, do autor como um leitor, no sentido de ser um autor que reúne em si todas as suas leituras, todas as suas influências, todos os estilos, né? Como uma espécie de aglomeração que desemboca numa manifestação escrita de tudo aquilo que ele reuniu inconscientemente na sua cabeça, né? E aí a diferença, para isso que eu estou falando hoje, nesse livro, é do surgimento de um leitor material, né? De um autor que se faz por uma intervenção material do leitor no texto. Não é uma reunião inconsciente ou não intencional de todas as suas leituras em você para você depois manifestar aquilo numa escrita. E sim um gesto completamente intencional de interferir em textos pré-existentes, né? Ou misturar textos pré-existentes, como, por exemplo, a Angélica Freitas faz ao fazer poemas usando trechos que ela encontra em pesquisas no Google, né? E aí ela se propõe, ela faz uma espécie de curadoria de linguagem, por isso que eu digo que se comunica muito com o terreno das artes, porque as estratégias de escrita e de leitura que eu penso no livro, elas podem ser examinadas por esse prisma, como curadorias de linguagem, como curadoria da linguagem que a gente pode capturar pelo Google, ou como um trabalho que eu mesmo fazia, que fazia, mas está lá no ar, que é o Mixlit, o DJ da literatura, que era um blog que eu iniciei em 2010. E nesse blog eu construía contos apenas recortando trechos de livros diferentes e montando essas pequenas narrativas, ou seja, eu me pus uma restrição de não agregar nada escrito, apenas vírgula e ponto final no máximo. E aí se tratava de fazer uma autoria por meio dos trajetos de leitura, né? Uma ideia muito presente no livro também é a ideia de trajeto de leitura como autoria. E eu acho que essa se torna uma ideia relevante no momento em que a gente vive o excesso, né? Excesso de informação, excesso de conteúdo, todo mundo quer produzir conteúdo, excesso de abas no site, né? Você abre o seu navegador e tem lá 10, 20 abas, e na verdade você está fazendo um link de uma aba com outra. Como é que você ligou uma notícia de política com o jogo do Flamengo, com o download de uma revista? Isso tudo é um olhar seu que está criando uma trajetória, né? E talvez essa trajetória crie um olhar por meio das escolhas que ela faz. E aí o livro usa um pouco da antropofagia para pensar isso, as ideias do Kenneth Goldsmith, da Marjorie Perloff, também ideias de um pensador que foi a Vera que me trouxe, o Lev Manovich, um russo, que pensa como a tecnologia influencia nosso olhar. Tem curadores de arte, como Nicolas Bourriot, pós-produção, pensando essa relação com o texto, essa curadoria de linguagem, como uma espécie de pós-produção, que é algo do âmbito das artes, só que trazendo para o meio do texto. Então, acho que eu dei um panorama, né? Sim. Certo. Posso tomar a palavra? Certo? Então, eu queria também dizer que eu estou muito feliz de estar aqui nesse encontro, né? Comemorando 20 anos da editora. Eu acho que 20 anos de uma editora é mais que um sinal de resistência, né? É uma luta que está
em andamento e como ela continua, né, na luta por persistir, é uma vitória, né? Quer dizer, poder continuar é uma vitória, já é em si uma vitória. Então, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, também feliz porque estou cercada de amigos, né? Tenho o Felipe, que é um grande amigo meu, que foi meu aluno também, né? Estar com o Júlio, que dispensa comentários, uma pessoa importantíssima, né? Para a PUC e para todos os amigos, todos aqueles que convivem com ele. Então, reencontrá-lo também é sempre uma alegria, né? Além do que, ele tem um excelente humor, o que também é maravilhoso nesses tempos de tanto peso, né? Então, só para dizer que... E também poder estar falando um pouco do livro do Leonardo, né? Do meu orientando, que foi um presente, porque orientá-lo não foi peso nenhum, já que o Leonardo já estava praticamente pronto, né? O que eu posso dizer em relação à orientação da dissertação dele é que o meu papel foi mais ou menos de conduzi-lo numa travessia. Não tanto a travessia da área de psicologia para a área de literatura. Isso ele fez sozinho, ele deslizou de uma área para outra muito suavemente. O que eu achei mais difícil, e aí eu acho que aí eu tive realmente um papel para ajudá-lo, né? Foi na passagem do território do criador, porque ele é um artista criador, para o território do teórico, acadêmico, do trabalho crítico, né? Que exige, por mais que esses campos hoje cada vez mais se entrelacem, de qualquer maneira, o trabalho da reflexão teórica, o trabalho acadêmico, ele tem seus protocolos próprios, ele exige um certo distanciamento, né, que é diferente do trabalho criativo. Então, eu acho que o nosso encontro foi produtivo, muito nesse sentido do ajudar o Leonardo a encontrar esse entrelugar. Não é que ele deixou de ser criador, mas ele conseguiu ficar nessa fronteira de criador e também alguém que tem uma reflexão teórica importante sobre o papel da literatura hoje, sobre o lugar da literatura hoje, né? O encontro foi também bastante feliz, porque o tema do trabalho do Leonardo, ele, de certa forma, poderia ser visto como um caso particular da minha própria linha de pesquisa naquele momento, né? Eu tinha publicado o Narrativas Migrantes, que é um livro que pensa o quê? Deslizamento dos textos por diferentes plataformas, né? E como esses deslizamentos geram outras maneiras de ler, outras maneiras de escrever, né? Então, quando o tema do Leonardo ele estava perfeitamente em consonância com os meus interesses, né? E que estava me interessando estudar, né? Na verdade, nós dois estávamos o tempo todo nos perguntando, né? Qual o lugar da literatura hoje, o que é hoje ser criativo, a questão da originalidade, se ainda é um valor, né? O que é ser um autor nesse mundo, nessa cultura midiática digital. Então, as nossas preocupações eram bastante próximas, né? Os nossos interesses eram próximos, e aí a gente pôde trabalhar, eu acho que de uma maneira bastante produtiva e fértil. Acho que é isso. Pegando o gancho que a Vera deu, então, na verdade, a gente iria para um primeiro tópico, o tópico mais importante, que ele poderia, desses debates com a Vera, né, e outras tantas professores que estiveram no seu caminho, Leonardo, como é que você colocaria essa questão da escrita criativa, né, e como é que você acaba debatendo esse tema por meio da sua obra, né, pensando, entre outras coisas, na questão da transdisciplinaridade, por exemplo? O áudio está fechado, Leonardo, se puder abrir.
Não, continua fechado. Acho que agora foi. 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 Foi? Sim. Boa questão. Agradeço a gentileza da Vera também. Sempre muito gentil comigo. E isso que a Vera falou foi importantíssimo. Me toca nessa questão da transdisciplinaridade da escrita criativa, porque, como a Vera falou, eu cheguei com uma experiência que era essa experiência do blog também, que é um trabalho criativo ali de criação de pequenas narrativas. E aí como transformar aquilo numa pesquisa, né? E o próprio livro dela que ela mencionou, Narrativas Migrantes, foi uma espécie de... Teve um lugar no meu altar, assim, de onde que uma pesquisa deve chegar e pode chegar. Recomendo esse livro para todo mundo. E várias pessoas que eu encontro por aí falam que já leram e tal. Todo mundo adora esse livro. Pois bem, então, eu tinha uma experiência de criador, como a Vera falou, de escritor, fazia muitas oficinas de escrita criativa, né? Escrevia contos, além do trabalho lá no blog. E aí, quando eu me deparei com esses pensadores das universidades americanas, né? Um da Pensilvânia e a Marjorie Bella de Stanford, o que me atraiu muito foi perceber como eles estavam levando a sério isso que no Brasil sempre se praticou, né? Mas como a gente também a gente faz as coisas de uma maneira quase sempre levando para a ironia ou para o humor, em alguns momentos não era levado tão a sério. Uma pessoa que também me empurrou para fazer essa pesquisa no mestrado foi a Cristiane Costa, da ECO, da FRJ, que ela também tem uns trabalhos nessa direção, tem tanto teóricos quanto criativos, tem um romance Sujeito Oculto que vai nessa direção. E ela me falou, Léo, isso dá uma pesquisa acadêmica. E foi a primeira pessoa a me chamar para dar uma oficina, um curso sobre isso. E vou dar um olá para a Maíra também. Maíra está aí, não tinha dado um olá para ela. Querida editora lá da Relicária. Tem feito um trabalho belíssimo. Pois então, a escrita criativa, a escrita não criativa, né? No final das contas, o não criativo acaba por se tornar uma estratégia do criativo também, né? Assim, essa é uma espécie de conclusão a que eu chego lá no final do livro. E falando de transdisciplinaridade, né? Eu sempre tentei conjugar essas disciplinas todas, as artes, as letras, o cinema, a música. Sempre pensei muito por aí. A minha própria escolha de pesquisa, ela partiu de um procedimento, né, que é o procedimento da apropriação. E a apropriação, ela não é algo exclusivo de um campo. A apropriação é um gesto compartilhado por quase todas as artes. Então, por isso que eu fui pegando teóricos e pensadores de muitas áreas. Agora, tem gente que diz que a transdisciplinaridade ela é uma espécie de utopia que a gente tem que ter no horizonte para tentar chegar lá, mas que ela não se realiza, né? Porque a transdisciplinaridade ela está assentada na divisão em disciplinas. Então, tem a multidisciplinaridade, né? Que é você pegar vários pontos de vista para uma coisa, um multi. Tem o inter, que é você atravessar as disciplinas com uma coisa. E tem o trans, que é você juntar várias fontes e fazer aquilo ser uma coisa só, né? Uma coisa unificada. Então, a gente nunca sabe se a gente atingiu essa coisa unificada ou não. Mas temos que manter isso em vista, né? Esse cruzamento. E aí a escrita criativa, no início da pesquisa, uma das opções, né? Conversei com a Vera, com o Júlio também, tomamos café sobre isso, falamos sobre isso, era fazer a pesquisa repetindo o procedimento que eu investigaria. Porque essa é uma maneira também de produzir conhecimento, né? Você fazer no texto aquilo do qual o seu texto está falando, né? Você trazer para a expressão, na escrita, o tema do qual você está falando.
E aí, depois de algum debate, eu e Vera, ou seja, eu faria uma pesquisa que fosse ela mesma um grande recorte Colli, né, como eu fazia no Mixlit. E depois da gente pensar bastante sobre isso, eu e Vera decidimos que não, que essa não seria a melhor estratégia, né? E isso foi muito legal, porque é isso, né? No início você está meio que aprendendo ali o que é uma pesquisa no campo das letras, para mim foi assim, e entender que era preciso pensar uma estratégia foi muito bom, né? E eu e Vera decidimos que essa não seria melhor, porque eu já vinha fazendo essa estratégia artística no blog e nas colagens também, que eu expus em alguns lugares. Então, para que eu iria repetir aquilo num novo trabalho? E também a gente percebeu que havia um espaço sobre esse assunto aqui no Brasil e que provavelmente um trabalho inteiro sobre esse assunto poderia contribuir bastante para ser utilizado, né, por outros professores, escolas, universidades. E a gente achou que para isso contribuir dessa maneira seria melhor fazer um texto acadêmico sem se utilizar dos procedimentos artísticos dos quais eu estava falando. Apesar de ter muita citação no livro, né? Mas ele não é inteiro feito daquele jeito. E aí depois da pesquisa concluída, eu tive um segundo trabalho que foi fazer o livro como eu queria para ser publicado, né? Depois que a gente acertou a publicação pela editora PUC-Rio e a Relicário, eu também entendi que seria interessante revisar esse texto, trazendo para ele um olhar mais ensaístico, talvez uma abordagem mais amigável a leitores não tão acostumados com o olhar acadêmico. E aí eu dei um trabalhão para a editora PUC-Rio. Aí eu, Felipe e Lívia, acho que eu tinha que entregar esse texto em 2 ou 3 meses. Fiquei quase um ano com ele, porque ficava sempre mudando algo mais. E no meio disso eu estava cursando o doutorado. Daqui a pouquinho vai terminar. Estava cursando o doutorado, então eu também estava com estudos novos na cabeça. E eu ficava naquela tentação de incluir, porque no fundo eu já estava revisando um pouco aquele estudo que eu terminei no início de 2015. Eu terminei o mestrado no início de 2015. E o livro saiu em 2019, olha quanto tempo. E eu entreguei para a editora ali no meio de 2018, final de 2018, talvez. Então eu já tinha coisas novas a agregar sobre aquilo. E aí fiquei, enfim, enchendo o saco da Lívia e do Felipe para eu poder adicionar algumas coisas. E essas coisas acabaram entrando na conclusão do livro. Então, principalmente a conclusão do livro, ela não está na dissertação de mestrado, que aí já é uma revisão sobre a pesquisa e trazendo para um lugar da cultura brasileira. Eu lembro de uma aula, assim que eu entrei no mestrado, em 2013, no primeiro semestre de 2013, uma aula do Júlio. Tava eu, o Júlio, tava o Omar, e aí o Júlio trouxe essa questão. Vocês, jovens que estão produzindo aí, vocês estão pensando o Brasil é uma questão para vocês? E naquele momento não era, porque a gente estava ainda numa rebarba da internacionalização, do Brasil ser um grande país. E aí a gente meio que concordou que não é uma questão agora ser brasileiro como uma questão, né? Se eu não me engano, o Júlio estava dando um texto da Marjorie Perloff, o Momento Futurista, que isso. Fala muito da colagem. Foi exatamente isso. Fala muito da colagem como o procedimento mais marcante do século XX, com aquilo que mudou a arte do século XX. E eu utilizei bastante isso na minha pesquisa. E aí, bom, 2013 corta para 2018 eu revisando essa pesquisa, e aí tudo mudou, o Brasil mudou, a escrita não criativa começou a ser mais discutida aqui. Ano passado foi o primeiro ano que teve um simpósio inteiro na Abralic sobre esse tema. Primeiro ano passado. E aí eu falei, bom, preciso olhar isso com outros olhos. E aí a conclusão, ela insere bastante esse olhar de o que significa isso no Brasil.
porque a abordagem de alguns artistas americanos ela é bem exclusivista, né? É daquela coisa de uma vanguarda, assim, de superar, né? De superar um movimento e iniciar outro. Então, agora o que vale é a apropriação, é a chamada escrita conceitual, onde o que vale é a ideia mais do que uma narrativa, uma leitura de fruição. E aqui no Brasil a coisa exclusivista não faz sentido, né? Porque a gente é múltiplo, a gente é ruína, é circular, a coisa volta. E tudo que vem a gente usa como alimento e não como origem de algo, né? Então a minha conclusão, essa minha revisão da pesquisa, ela passou muito por esse olhar. E aí a questão da escrita criativa, escrita não criativa, quando eu entrei no mestrado eu vi algumas pessoas propondo como projetos escrita criativa, por exemplo, escrever um romance ou escrever um livro de poemas. E eu pensei em fazer isso também, mas aí, como eu disse, eu debati com Vera e a gente achou que não era a melhor estratégia para o meu tema, para esse tema da pesquisa. Mas eu acho que como a transdisciplinaridade ela acaba vendo em muitas áreas o papel de produtor de conhecimento, ou seja, a gente olha para a poesia como produtor de conhecimento, a gente olha para a ficção como produtor de conhecimento, e a teoria também é produtora de conhecimento. Então, aí a gente chega num lugar delicado que para mim não está bem resolvido na minha cabeça. Mas a escrita criativa também é produtor de conhecimento. Aí começa, por exemplo, na PUC do Rio Grande do Sul tem curso de escrita criativa. E aí entra o problema de como lidar com os critérios, né, para avaliar um projeto artístico. Mas se a gente diz que o artístico também produz conhecimento, como é que fica essa questão? Então a transdisciplinaridade acho que acaba levando para essas complexidades. Não sei como é que o Júlio e a Vera veem isso. Posso falar? Pode falar? Pode. Tá. Não, é só lembrar, acrescentando ao que o Leonardo falou, a gente está imerso numa cultura eletrônica, né? Quer dizer, o computador ele é uma espécie de meta-meio. As coisas convergem para ele, são transcritas, né, no código digital, aí você tem a imagem vai para o computador, o texto vai para o computador, as coisas vão convergindo, né, para aquele meta-meio. E aí, essa tecnologia, essa possibilidade, acentua essa coisa dos deslizamentos, dos deslocamentos, facilita essa maneira de proceder, né, a pé na arte. Por outro lado, o computador, a web é um grande arquivo, e está lá, né? O arquivo está lá à sua disposição. Então, você tem a facilidade de pegar os fragmentos ali, os dados no arquivo, juntar, reordenar, né? Recompor a partir daqueles dados que estão ali oferecidos para você. Então, tudo isso, todo esse quadro, né? Leva a um enfraquecimento das abordagens fechadas, disciplinares, porque se você tem tanto deslocamento, né, o que acontece é que você é levado a buscar outras disciplinas, além daquela da onde você partiu, né? Outras fontes, outras formas de abordagem, né? As coisas não são cada vez menos fixas, cada vez ocupam menos lugares fixos, né? Então, isso é um estímulo, um provocador desse olhar transdisciplinar ou multidisciplinar, né? Os objetos nos desafiam a ter esse olhar além das fronteiras das disciplinas, né? Eu acho que essa questão da tecnologia aí é bastante importante, né? Toda essa valorização hoje que você tem do arquivo, né? De uma cultura de arquivo, de uma lógica de arquivo. O arquivo deixou de ser sinônimo de arquivo morto, de lugar onde não há vida, onde você só tem um engavetamento, um armazenamento,
e passou a ser ao contrário, lugar que você visita para criar, reordenar, né? Então, essas coisas todas eu acho que tem muito a ver com o olhar que o Leonardo também dirigiu para os textos, né? Ele próprio um grande montador, né? No paginário, também aquele que vai lá no arquivo e faz dos textos canônicos fragmentos, né? Para compor um grande quadro. Então, é isso, só para reforçar o que ele tinha dito, trazendo um pouquinho dessa contribuição da tecnologia digital. Júlio. Eu queria só retomar alguns pontos, tá? Que eu acho que são muito importantes nisso que Leonardo colocou, da trajetória dele, que tem a ver com a trajetória de uma reinvenção, uma reformulação do programa de pós-graduação do Departamento de Letras há 10 anos, um pouquinho mais. A Vera é testemunha partícipe da história. Que quando eu era diretor naquele momento, tá? Um dos meus projetos, o projeto do grupo gestor naquele momento em letras, era separar o programa de letras, que é um programa enorme, enfim, que juntava estudos da linguagem com literatura, em 2 programas. Um, Estudos da Linguagem, que é um programa vitorioso, está aí, o outro, o programa Literatura, Cultura e Contemporaneidade. A ideia deu super certo, são 2 programas robustos que nós temos. Muita gente participou dessa luta, porque foi uma luta, uma resistência muito grande, Vera há de lembrar disso. Tá? E aqui eu queria registrar principalmente o trabalho da professora Ana Paula Kiefer, tá? Que era a coordenadora do programa de pós-graduação, que batalhou em todas as instâncias na universidade fora dela, né, para a gente conseguir criar 2 programas, separar os 2 programas, um programa em 2 programas. E o Leonardo tem a ver com essa história. Eu estou fazendo um exercício meio arqueológico agora, tá, que eu acho que é importante, coisa do arquivo que o Vera se refere, como arquivo vivo, né, e que inúmeras dissertações, inúmeras teses, inúmeros projetos de pesquisa, tanto do corpo discente quanto docente, foram gestados a partir dessa ideia de questionamento da centralidade da literatura, no sentido não só do livro em si, né, isso vai ao encontro do que Vera coloca, né, dos novos suportes, em particular suportes digitais, né, o do trabalho do Leonardo como artista. E isso tem a ver também com a ideia de um certo lugar a ser questionado da literatura como uma centralidade para pensar e principalmente para inventar o Brasil. Tá? Não é à toa que, além da literatura, eu trabalho com a música, além da literatura, a Vera trabalha, né, com a cultura midiática, em particular com o audiovisual. Tá? Então, não há esse lugar que a gente chama hoje, com muita, eu acho que muito mais tranquilidade, de campo expandido da própria literatura. Então, o Leonardo trabalha nesse lugar do campo expandido, que não se confunde, né, com um certo delírio, um certo desejo de ser Roland Barthes, né, e de querer escrever teses ou dissertações poéticas, entre aspas, né, como se a forma, nesse sentido, determinasse uma revolução, uma mudança e um novo lugar do trabalho acadêmico. Não. Né? Leonardo fez um trabalho, em princípio, convencional, né? E o convencional tem uma potência enorme, porque não é pejorativo, muito pelo contrário, e fez um trabalho brilhante. Tá? Eu acho que esse era o caminho mesmo. Então, repara que o livro do Léo, até a dissertação dele, vai citar, inclusive, né, um texto que foi gestado num curso meu, como trabalho de final de curso, que é o Manifesto da Literatura Sampler, né, que foi escrito a 2 mãos, né, pelo Fred Coelho, hoje, né, é professor do programa de pós-graduação, né, excelente ensaísta, brilhante, né, pensador da cultura contemporânea brasileira, tá, e do Mauro Gaspar. Tá? E já nesse texto, né, que o Leonardo utiliza, o texto do Fred Coelho e o texto, né, do Mauro Gaspar, a literatura sampler já está questionando exatamente toda essa ideia que está ligada ao mashup, que está ligado ao remix, que está ligado, como ele falou, à pós-produção,
Quer dizer, como não só entender a literatura fora do seu lugar tradicional do livro, não que tenha abandonado o livro, mas o livro é um dos lugares da literatura, o livro, a materialidade, o livro escrito, impresso, tá? Como também onde essa literatura está, por onde anda essa escrita, no cinema, nas artes visuais, nas artes plásticas, no teatro, na música popular, etc, etc, etc. Então, é muito importante que esse lugar acabou sendo um lugar extremamente fértil, né? Mauro, sob orientação do Carl Ehrlich, que depois trabalhou, né, muito bem com determinados elementos, né, que saíram dessa reflexão e desse produto. Eu acho que foi a primeira monografia de final de curso em que foi escrito por 2 pessoas, né, e não por uma pessoa só. A ideia de monografia, tinham 2 autores em relação a isso, e era totalmente possível, porque é um trabalho em rede, um trabalho em dupla, né? Um trabalho como tem que ser, exatamente como tem que ser. E aí houve uma série, eu não vou aqui me alongar muito, uma série de debates sobre essa questão que eu vou colocar para vocês, que me incomoda, claro, né? Me incomoda no sentido do incômodo mesmo, do afeto, do deslocado, me fazer pensar que é a escrita criativa, né? A gente está trabalhando exatamente, toda escrita é criativa nesse sentido, qualquer que seja a escrita, né? Nós estamos trabalhando com e o Leonardo trabalha muito bem, com novos campos de atuação dessa escrita, com novas maneiras dessa escrita se relacionar, né, com outras redes, com outros espaços da arte, outros espaços da cultura, tá? Então, eu acho que hoje, eu diria, e pegando uma expressão que é muito, muito utilizada, uma nova geração de doutores deste programa, Adriana Maciel, né, o Daniel Castanheira, tá? A Lia Duarte, etc., são escritas performáticas, né? Na verdade, o Leonardo trabalha com a performatização da escrita. E isso tem a ver com... E aí é um ponto de encontro entre a atividade intelectual, crítica, do doutorando, do pesquisador, do ensaísta, com a ação, né, pública, política, estética, artística, né, do Leonardo. Então, que sempre, quando eu cruzava, descendo ou subindo a minha rua, em Laranjeiras, General Glicério, tinha lá ao lado da farmácia o paginário do Léo, né? Depois a gente se encontra nesse projeto do Ali, da Biblioteca Parque, e depois também na Flip, eu estava com a Adriana Calcanhoto fazendo as cartas do Mário de Andrade, se não me engano, e o Léo tinha também um trabalho, não sei se do Sesc, não me lembro mais, que era o paginário também. Então, esse lugar é um lugar de confluência, isso é um lugar de potência. Em outras palavras, a literatura e a escrita está saindo de um certo espaço canonizado, de um espaço sacralizado, né, que eu, Vera, né, e Guga, Felipe, o próprio Léo, o Luiz, todos nós respeitamos muito, que é um espaço de liberdade, que é um espaço, né, democrático, que é a universidade, mas isso tinha que sair da universidade, tinha que romper muros, tá? Então, Leonardo faz essa reflexão crítica, né, circular pelas paredes, pelos muros, né? Como em maio de 68, né, os muros têm a palavra, né? Enfim, são as inscrições, são essas releituras, são, né, essa prática, na verdade, que também, diria eu, vem de uma reflexão, né, de ex-mestres, ex no sentido de foram nossos professores, né, são ainda, né, nossos queridos mestres, meu, né, e da Vera, que trabalharam exatamente com estas questões. Em particular, né, sem deixar de se preocupar e citar todos, mas em particular com um que é Silviano Santiago. Quer dizer, é esse lugar que Silviano pensava, o entre-lugar, né, como é que se faz literatura na América Latina, o entre-lugar da literatura latino-americana, né, a própria ideia do Martesiano dos textos legíveis e dos textos escrevíveis. Na verdade, o Léo trabalha com os textos que são escrevíveis, que são os textos que são o tempo inteiro recriados, né, para uma instância autoral, que é a instância do leitor, né, na verdade, que é uma instância presente, não o corpo físico daquele leitor, né, que tem a ver com a experiência histórica, que muito interessa, né, a mim e a Vera, porque quando resolvemos abandonar a história,
né, politicamente nos arrebentamos, não aprendemos com ela, né, caímos na ideia de que só as identidades, as microidentidades ou as identidades minoritárias dariam conta do debate, quando, na verdade, elas são fundamentais, mas tem que pensar também a prática política como um todo, como uma partilha, né, como um lugar do todo, do comum, enfim. Então, eu acho que não só o Leonardo é uma dessas vozes, aquilo que o Foucault diz na conferência inaugural dele, né, sobre a ordem do discurso. Quer dizer, a voz dele ali é a continuação de outras vozes. O Leonardo é a continuação, né, de um projeto coral, vamos chamar assim. Tá? Ou seja, de um projeto de vários, com a originalidade e a contribuição dele. E, ao mesmo tempo, tem essa potência de levar a literatura, a escrita, né, a esses lugares, esses atos, essas ações performáticas que ultrapassam os muros da universidade, do livro, da reflexão crítica, e passa a ser fundamental como esse lugar público, esse lugar político, esse lugar de discussão, né, da própria vida. Tá? Esse é que é o lugar. De você estar andando na rua e subindo a General Glicério e olha à esquerda e vê exatamente, né, alguma coisa que nem é preciso que tenha um roteiro para as pessoas entenderem o que está ali. A questão não é essa. A questão é esse espanto, é esse susto, esse lugar privilegiado que a arte tem, que a inteligência tem, né, de tirar as pessoas da mesmice, da banalidade, do vazio, do silêncio existencial. Excelente, hein? Olha, que eu estou imaginando esses textos recém-falados, né, por Vera e Júlio como orelhas desse livro. Né? Claro que as orelhas, não estou negando o conteúdo que foi publicado, mas realmente é maravilhoso esse debate, pensando como formas de abordar o seu trabalho. Tem uma questão aqui, Léo, colocada na nossa ferramenta Question and Answer, pergunta e resposta, de Eclé Gomes, que eu acho que poderia ser o gancho para a continuidade da conversa. Leonardo, como se dá essa questão da apropriação na prática? Quais as formas que foram encontradas durante a pesquisa que validam esse modo de composição? E quais as fronteiras entre a apropriação levantadas na pesquisa e a antropofagia levantada por Oswald de Andrade em 3040? Boa tarde. Conseguiu captar? Nós temos umas 2 ou 3 horas a mais. Pois é, mas, na verdade, basicamente como se dá a questão da apropriação na prática. Ótima pergunta, ótima pergunta. Boa tarde, Eclé. Boa tarde, boa noite. Eclé, né? Eclé. Boa noite. Sim, boa noite. É um ator e diretor de teatro que eu conheci semana passada aí pela internet, lá do Ceará. Muito bom o trabalho dele. E também bem dialoga bastante com antropofagia. Bom te ver por aqui, Eclé. Bom, primeiro, é muito bom ouvir o Júlio e a Vera, né? Fico até com vergonha de falar mais, porque depois do que eles falaram, ficaria aqui só escutando também. Mas a Vera falou da tecnologia e o Júlio trouxe o Manifesto Sampler do Fred do Mauro, né, que foi ótimo ele ter trazido, porque foi uma das coisas que me animou a levar o projeto de pesquisa para a PUC. E aí lá eu encontrei isso que o Júlio falou, nessa reformulação do programa, da qual eu sou totalmente devedor mesmo, e me enriqueceu muito. Foi muito feliz esse encontro com o programa reformulado lá da PUC. E, bom, para responder o Eclé, sim, sobre a apropriação. Então, olha, eu trato principalmente de 6 obras na pesquisa, né? 3 brasileiras e 3 americanas. E lateralmente trato de outras argentinas, de outros países da Europa. E, enfim, isso tudo tem lá também como um dos seus grandes iniciadores, o Borges, que é um
que é um autor que eu já li, obviamente, mas que eu vim olhar de outra maneira, de maneira muito mais rica com a Vera, né? Com a Vera que tem ela faz muitas referências a Borges e fez meu amor por Borges aumentar ainda mais. Mas bem, falando das questões de apropriação, eu trabalho principalmente 6 obras e cada uma trabalha a apropriação de uma maneira específica. Eu trabalho, por exemplo, com o livro Tree of Codes, do Jonathan Safran Foer, que é um escritor. É interessante porque ele é um escritor de romances, escritos da maneira tradicional, digamos assim, apesar dele usar bastante imagem. E esse trabalho dele o chamado, ele chama de cut-up, né? Que é um procedimento celebrizado pelo William Burroughs. E nesse trabalho, o Jonathan Safran Foer, ele pegou o livro dele preferido de infância, que é um livro do Bruno Schulz, um escritor austríaco, e ele marcou alguns trechos desse livro, e depois, num trabalho editorial super sofisticado, numa gráfica na Bélgica, a editora recortou, ou seja, na verdade retirou os trechos que ele marcou. Então, é um livro todo esburacado. E ele consegue a proeza de manter a narrativa. Ou seja, dentro do escopo do meu livro, tem trabalhos que vão mais para o que a gente pensa, está acostumado a pensar como poesia, e outros que vão mais para a narrativa. O do Jonathan Safran Foer é um que vai mais para a narrativa, porque apesar dele ter retirado muitos trechos do livro original, tem ali um núcleo, uma história que ela segue. Ela não se perde. E aí, bom, ele usa uma fonte só e mantém o estilo, mantém a narrativa, né? É um tipo de apropriação, com uma fonte só e retirada, ele faz a retirada. Outro é o da Jane Burvin, que é uma artista americana. Jane Burvin, ela usa os sonetos do Shakespeare. Tem um trabalho chamado Next, que já é um corte de sonnets, né? Então, são redes que vêm dos sonetos, onde ela tem a versão publicada, que é uma apropriação muito generosa, diferente do Jonathan Safran Foer, que retira. Ela mantém o original, mas ela faz um jogo de figura e fundo. Então, ela deixa na cor cinza aquilo que seria o que ela não escolheu. E ela deixa em preto as palavras que ela escolheu para se traduzirem numa nova leitura sobre a leitura do original de Shakespeare. Então, no fundo, você tem os 2 textos. Você tem o de Shakespeare ali como fundo e você tem o dela em preto sobre cinza como uma nova leitura. E é super bonito. Então, é uma outra apropriação que não tira, né? Duplica. Na verdade, duplica, né? Porque você cria essas 2 leituras. Tem a do Kenneth Goldsmith, que já é uma escrita conceitual, porque é curioso, porque os americanos todos eles trabalham com uma fonte só. E os casos brasileiros que eu utilizei, eles trabalham com múltiplas fontes. Não sei se foi não sei o que me levou a isso. Não sei se a gente pode tirar uma conclusão disso. Mas vocês viram a Jane Burvin com Shakespeare, Jonathan Safran Foer com o romance do Bruno Schulz, e o Kenneth Goldsmith com esses outros meios, né? Uma emissão de rádio sobre o trânsito, uma emissão de rádio sobre o clima, outro é uma partida de beisebol. Então, são todos recortes de um inteiro, né? É uma transmissão inteira que ele seleciona quando vai terminar e quando vai acabar, ele transcreve aquilo e aí publica aquilo em livro. É claro que ele faz uma divisão de horário lá, de 10 a 11, aí é um capítulo, de 11 a meio-dia, outro capítulo. E aí você lê as pessoas falando no rádio, né? Anunciando uma rua fechada, um acidente, uma ponte onde o trânsito está fluindo bem. Isso é o que você lê. E aí, diferente dos exemplos que eu falei antes, ele não trabalha com uma ideia de tornar a leitura sedutora. A ideia não é essa. A ideia é mais pensar o deslocamento de meio. Porque vocês viram que os outros 2 partiam da literatura para ficar na literatura, né? Shakespeare e Bruno Schulz. O Goldsmith ele já parte de um outro meio, que é o meio informacional da mídia rádio. Então, a questão dele é mais pensar esse deslocamento e, se é possível, a gente pensar isso como uma arte poética, né?
e como poesia, essa chamada poesia conceitual, né? Que assim como Duchamp, quando você diante de uma obra de Duchamp não fica admirando as habilidades do artista, e sim o efeito da sacada, né? Do pensamento e o contexto, né? Como é que fica um urinol do lado de um quadro, uma pintura, e aí você reavalia o que é arte, seja uma arte de contexto. O Goldsmith também faz isso, né? Você não pega um livro dele e fica apreciando como ele constrói uma frase de maneira linda, como ele é preciso no uso dos adjetivos, como ele cria um ritmo com o uso das vírgulas, tudo. Não é isso. Aí seria a escrita conceitual, que ele e outros poetas têm praticado. Esse é um tipo de apropriação. E aí aqui no Brasil a gente tem apropriações de isso que o Júlio falou, né? De projetos corais. Talvez seja uma característica brasileira. Na Verônica Stiger, com O Delírio de Damasco, que é um livro feito de reunião de frases que ela ouviu por aí, seja na rua de desconhecidos, ou seja numa ceia de Natal com a família, coisas assim. E aí tem temáticas, né? Fome, né? Comida, violência e sexo. São 3 temáticas. E aí tem frases absurdas lá, né? Tem frases absurdas. Assim como nos poemas Com Auxílio do Google, da Angélica Freitas, que estão no livro dela, Um Útero do Tamanho de um Punho. Então, a Verônica vai do oral para o textual. Ela recolhe de ouvido e publica no livro. E o livro não tem uma narrativa encadeada. Nem é uma poesia em versos. Assim, é uma frase por página, né? Porque o livro ele simula o formato dessas placas de rua, né? Então, cada frase é uma página. E a Angélica já coloca num formato de versos. Ela joga uma procura no Google, por exemplo, a mulher quer, e aí reúne resultados que contém a mulher quer e faz uma seleção. Ou seja, ela faz uma proposta como uma espécie de curadora, né? Ela faz uma proposta e reúne a produção em torno daquela proposta. Que é o quê? Que é uma produção já existente, né? Por isso que é ready-made. É a produção das pessoas de anônimos no Google. Então vocês veem que Angélica Freitas e Verônica Stiger trabalham com anônimos. Mas a Angélica vai do escrito para o escrito, do Google para o livro de poemas, mas trabalhando com a coletividade. E já aí eu falo também do Mixlit, desse blog, né? E aí, como o Jonathan Safran Foer e como a Jan Bervin, eu vou da literatura para a literatura, porque eu reúno os autores que eu gosto, que estão na minha prateleira, na minha estante, e vou pegando um trechinho de cada um e montando esses contos. E é diferente da Angélica, que se propõe a organizar poeticamente, eu me proponho a organizar narrativamente. Meu objetivo era fazer com que aqueles textos pudessem ser lidos como contos e que fosse imperceptível a cola entre um trecho e outro, né? Que alguém pudesse ser ludibriado a pensar que aquilo foi um conto escrito sem o procedimento da montagem. E já é bem diferente também da Verônica Stiger. Ou seja, eu parto dos livros e não fui para os livros, porque isso não foi publicado em livros, isso foi para blog, né? Foi para site na internet. Então, às vezes, as pessoas estão buscando por um autor X e caem no meu blog porque tem lá, esse trecho foi tirado de Walt Whitman, esse trecho foi tirado de J.K. Rowling. E aí também a ideia da utilidade, né? Isso também está no paginário, de caminhar da lógica do sentido para a lógica da utilidade. Na verdade, está mais no paginário do que no Mixlit, porque no Mixlit eu organizava o sentido narrativo, enquanto que no paginário o sentido narrativo não está feito a priori, né? Essa ideia que o Júlio falou do visitante, do passante, né? Encontrar aquilo numa esquina e ele mesmo ter que organizar aquela experiência para ele, se ele quiser organizar, né? Não tem bula, não tem regra. Então, são esses modos de apropriação, assim, basicamente, que eu estudei, me valendo dessas ideias de pós-produção, do Nicolas Bourriot, das ideias de um escrever com, de um escritor-leitor, que também está lá no Barthes,
da escrita não criativa, que, no fundo, esse nome ele vem mais por motivos institucionais, de ter um nome para diferenciar, porque as aulas de escrita criativa se tornaram uma tradição na universidade nos Estados Unidos, né? Tem oficinas, aulas sobre isso. Então, era preciso arranjar um nome para diferenciar daquilo. E aí foi o nome pela negativa, né? O não criativo. Mas agora, na minha pesquisa de doutorado, eu tenho estudado estratégias que juntam as duas coisas, a escrita original com a escrita não original, que aí é algo que tem uma tradição grande, né? Que está, inclusive, lá na antropofagia de Oswald e tal. Mas enquanto Oswald falava de uma atualização da experiência brasileira em relação ao mundo, os modos de apropriação, como eu penso eles hoje, não são uma atualização brasileira em relação ao mundo, e sim uma atualização da forma de leitura com aquilo que a Vera falou, que é a tecnologia, né? Porque um procedimento simples como copiar e colar mudou toda a nossa relação com a escrita e com a leitura. Ou a abertura de abas, né? Como o Pierre Levy falou lá no Cyber, esqueci o título do livro dele agora. Enfim, ele fala sobre os hiperlinks, né? Isso muda a experiência de leitura. Então, não é a atualização de um país em relação a uma cultura hemogênica europeia, mas sim uma atualização de todo um modo de leitura, de escrita com a tecnologia. E é por isso que isso não está, assim como a antropofagia era um movimento brasileiro, é claro que no livro aí eu trago o meu olhar brasileiro. Mas se você for ver, o Kenneth Goldsmith, a Marjorie Perloff e outros, a Jan Burvin, a Vanessa Place tem falado de escrita conceitual, escrita não criativa, ou escrita remix lá nos Estados Unidos. Na Espanha tem o Agustín Fernández Maio, na Argentina tem o Pablo Cachadian, que fez aquele livro agregando textos a um conto do Borges, e aí foi processado pela viúva do Borges. Então isso está pipocando assim, em vários lugares, porque é algo global, né? Essa atualização das relações de leitura e escrita com o olhar que a tecnologia acaba estimulando na gente. Perfeito. Eu vou propor, por conta do horário, infelizmente a gente já está chegando na reta final, está muito bom, mas infelizmente a gente vai ter que terminar daqui a pouco. Então, eu depois até sugiro, né, que a gente vai passar todos os comentários para o Leonardo, né, para que ele possa acompanhar e ver como é que as pessoas interagiram, né, com a conversa, que está muito boa. Então, eu pediria para ele, se ele pudesse começar uma rodada de considerações finais, né, que a gente vai começar você falando, Leonardo, podendo dizer o que você não conseguiu dizer até agora, já disse muito, mas, enfim, se você quiser complementar, o que você quiser complementar, né, falar para o público, que está aqui com ótima audiência, que depois a gente passa para a Vera e a gente fecha com o Júlio, né, as despedidas do debate. Depois eu falo pela editora e o Gustavo fecha a sala, tá bom? Então, por favor, Leonardo, se você puder falar um pouquinho mais para a gente, já também se despedindo do público. Certo, maravilha, maravilha. Eu consegui ver muito rapidamente alguns comentários aqui. Tem o Marcelo, professor de engenharia do Rio Grande do Norte, dizendo que esse encontro está alimentando convicções que ele, enfim, está trazendo mais convicção a algumas intuições dele. Legal ouvir isso. Leonardo, Léo, você me desculpe interromper. É porque, além de engenheiro, ele é cidadão. Essa é a diferença. Ele não é só engenheiro. Por isso que o comentário dele é muito melhor que engenheiro, ele é cidadão. Muito bom. Pois é, né? E ainda tem esse lugar, né, da pesquisa, o lugar da universidade, que a gente tem que reafirmar, precisa reafirmar nesse momento. Então é bom ouvir um comentário assim, porque os compartilhamentos, né, você vê que coisas que a gente faz aqui ressoam e outros que outros fazem ressonam na gente, essa é a natureza da coisa. Com
o rigor necessário para a gente construir algo rico. Então, assim, para terminar, estava lá no nossa ideia sobre o que falar e eu esqueci. E aí, aproveitando a pergunta do Febrário de Oliveira, né? A apropriação é necessariamente assumida para a pessoa que escreve? Bom, necessariamente não. Mas aí, no livro eu falo sobre essa diferença entre cópia, plágio e imitação, né? A cópia, ela é basicamente assim, eu tenho uma cópia do livro da Vera. E a Vera tem uma cópia do livro dela na casa dela. Porque a cópia é um exemplar de algo, né? É como você tem... Fulano vendeu não sei quantas cópias do disco tal. São cópias. Eu tenho 2 cópias do livro da Vera. Um autografado. Eu também tenho autografado. Ou seja, já são cópias diferentes, né? Cópias com outro estatuto. Mas, enfim, isso é uma cópia. Você copiar é você fazer algo, um produto igual. Você imitar é você tentar fazer de um jeito que alguém já fez. Por exemplo, eu vou escrever imitando o Graciliano Ramos. Então, eu vou ser seco, eu vou ser preciso, porque eu vou imitar o estilo de Graciliano Ramos. Mas eu nunca vou me passar por Graciliano Ramos, mesmo imitando eles, né? Quantas bandas a gente vê e essa banda imita outra, mas é aquela, não é a outra. E aí o plágio já seria... aí sim, você tenta se fazer passar por algo que não foi gerado por você. O plágio é a cópia sem se declarar que é uma cópia. Você copia algo e fala que é seu e aquilo passa, né? Aí você está plagiando. Mas aí há uma diferença e aí por isso que a questão da transdisciplinaridade também é complexa, porque há uma diferença entre fazer isso artisticamente, fazer isso numa pesquisa, fazer isso em âmbito acadêmico. São posições muito diferentes. E mesmo fazendo isso artisticamente, sempre é mais interessante, eu vejo, né, você pensar isso como um gesto, e não como uma fuga de algo que você não conseguiu fazer, mas como um gesto com alguma proposição. Se você for copiar sem proposição, aí para que copiar também, né? Aí passa a ser só uma fuga de algo que não deu tempo de fazer, você não conseguiu fazer, ou tal. Então tem essa diferença básica entre as coisas. Bom, então agradeço o convite do Felipe, da editora PUC, do ECOA. Agradeço o Gustavo pela assessoria aqui também, pela presença. E a presença da Maíra, também editora da Relicário. Parabéns para a editora PUC pelos 20 anos. Obrigado, Felipe e a Lívia. Não sei se a Lívia está aí ouvindo também por aguentarem o processo todo do livro. Pode citar a Lívia que ela está ouvindo. Que bom, Lívia. A Lívia foi muito importante também no processo de edição do livro, do texto. Bom, eu ficaria aqui ouvindo o Júlio e a Vera muito tempo também. Foi muito bom vê-los com a pandemia e tal, né? A gente não consegue ir na universidade, então fazia um tempo que eu não via os dois. E fiquei com saudade de ter aula com os dois agora. E a gente se encontrar para conversar. Então, obrigado ao Júlio, obrigado à Vera por esse encontro. E saibam os dois que sempre acrescentaram muito aos meus olhares e às minhas pesquisas. Um abraço. Muito obrigado. Obrigado, Leonardo. Vera, se puder dar as considerações finais. O áudio está fechado, Vera. Fechado. Agora abriu, né? Bom, eu me despeço só lembrando uma coisa que perpassou, né, a nossa conversa, mas eu queria deixar para finalizar aqui a minha fala nesse encontro, né? Que é lembrar que esses procedimentos de apropriação, de colagem, eles estavam nas vanguardas do início do século, mas movidos por uma utopia, né? Pela vontade de transformar o mundo, de criar um mundo melhor, né? De quebrar o sistema, aquilo que estava estabelecido em nome de um mundo melhor. Isso não é
essa utopia não está presente agora, nesse momento. Ela não está dirigindo esses procedimentos de apropriação que nós temos hoje em dia. Eu acho que hoje em dia essas colagens, montagens, apropriações, elas se devem muito mais àquilo que o Leonardo falou, que é a mudança nas maneiras de ler e nas maneiras de escrever que acompanham as mudanças na nossa cultura recentemente, né? Então, não vivemos um momento utópico, ao contrário, né? Vivemos o declínio da crença na possibilidade de transformar o mundo. Então, até esses procedimentos ganham uma outra dimensão em função disso. É só isso. Obrigada mais uma vez pelo convite. Adorei estar aqui. Tá? Obrigado, Vera. Passo então agora para o Júlio. Bom, também queria agradecer muitíssimo. Eu, nas minhas turmas de graduação e de pós, durante esse semestre, eu batizei essa tela aí, tá? De edifício master, entendeu? Porque, na verdade, cada um de nós, com o seu kitnet, tem uma história muito importante para narrar. Porque isso nos dá a possibilidade de uma quebra de centralidade, de hierarquia nas aulas. Eu custei muito a engrenar nessa nova era. Eu resisti, nem sei porquê. Tá? Mas depois eu entendi e transformei, realizei com muita alegria a ideia de que a gente tem a possibilidade de quebrar com aquela hierarquia, né, espacial mesmo, da distribuição da sala de aula tradicional, mesmo que numa aula de pós a gente coloque numa estrutura de círculo, né, mas ninguém faz isso com uma turma de 40 alunos, enfim, não dá para fazer, não tem espaço para isso. E a gente volta a um lugar democrático em relação... É tão democrático que as pessoas podem ou não aparecer, elas desligam ou não o seu vídeo, o seu microfone, e a mim pouco importa se elas abandonaram aquilo, eu não estou muito preocupado com essa coisa que o Foucault vai chamar de vigiar e punir, entendeu? As pessoas participam da maneira que elas acham que elas podem, querem e desejam participar. Então, vivo o edifício master, eu acho que esse é um dado fundamental, porque cada um de nós tem uma narrativa muito importante. Os 100 e poucos participantes dessa live aí, que não dá para aparecer todos, mas com certeza absoluta. Cada um tem a sua janelinha, tem a sua miniatura, tem no seu pequeno espaço, né, uma história para contar. Então, nesse sentido, é uma volta, sabe, Vera, para a gente repensar aquele narrador clássico que um dia morreu, segundo Benjamin, e que pode renascer sob outras maneiras, ou ser reinventado sob outras maneiras, porque toda a história nossa é baseada hoje na vivência, toda a história nossa é baseada na experiência do confinamento, em princípio. Tá? Então, eu queria assim, levantar, só para fechar, né, que aquelas 5 palavras com a letra P, que sempre marcaram pensar o texto dentro da modernidade, ou seja, o plágio, a perífrase, a paráfrase, a paródia e, finalmente, o pastiche, está sendo acrescido de um outro elemento. Eu quero, né, extremamente feliz nesse final, voltando às vanguardas históricas, para mostrar a diferença, né, da questão da paródia, principalmente. Né? A ideia do próprio pastiche, que é muito contemporâneo, né? É o que o próprio Silviano, por exemplo, faz em Liberdade, né? Sendo essa voz outra, essa alter biografia do Graciliano. Tá? E eu acho, para terminar, eu proponho que a gente pense não na ideia sequencial de copy and paste, ou seja, de copiar e colar. Mas eu acho, Léo, que o que você propõe, eu reli o livro agora, desse evento, muito prazer, tá? É o contrário. Eu acho que a gente tem que pensar agora em paste and copy. Primeiro você cola, depois você vê o que você vai fazer com aquilo que está colado. Entende? Não é colar, é copiar, colar. É colar. Depois você vê se você vai copiar, você vai rasurar,
tá? Se você vai se apropriar, se você vai esgarçar, rasurar, reescrever, reinserir. E isso é uma questão que não depende só, como a gente disse aqui, né, do autor, mas vai depender desse lugar, dessa instância de diálogo conceitual e, ao mesmo tempo, operacional, que é o próprio leitor como produtor. Em vez de ser o autor como produtor, acho que a gente tem que pensar agora também nesse leitor como produtor, e principalmente essa proposta que eu estou fazendo da inversão da categoria, que para mim muda muito, em vez de ser copy and paste and copy, nessa ordem sequencial, com uma maneira outra de lidar com a própria criação. Vida longa a essas lives, né? Vida longa a nós todos aqui, e lembrando que plágio, a gente sabe muito bem, é uma característica de alguns postulantes a ser ministro da educação. Né? Então, há uma diferença muito clara entre ralar para ter um lápis muito deficiente e outro para fabricar um lápis. Eu queria assim, terminar, se você me permite, Felipe, lembrando o Leandro Konder, saudoso Leandro Konder, em todo sentido, como professor, como pensador e como militante, né, e como ser político, quando ele dizia que a gente está muito preocupado, mesmo falseando, com o nosso currículo vitae, que a gente tinha que se dedicar mais ao nosso currículo mortis, em outras palavras, falar daquilo que a gente não fez, falar daquilo que a gente tinha um desejo de fazer, falar daquilo que a gente tentou fazer e não conseguiu, ou falar daquilo que a gente começou a fazer, mas a vida não deu tempo. Eu acho que é um desafio nosso agora, falar daquilo que a gente não fez, tá? Porque aí a gente volta, Vera, a ter um certo espírito tópico de desejo em relação a isso. Obrigado. Olha, realmente vocês nos brindaram com um fim de tarde muito especial, né? Realmente foram 2 lives, a de ontem já havia sido bastante especial, mas a de hoje também completou com pessoas muito queridas, né? Vera, minha orientadora em mestrado e doutorado, né? Que tenho muito orgulho de estar com ela aqui nesse momento, autora de um livro nosso esgotado, que já teve gente reclamando hoje aqui que está esgotado, Narrativas Migrantes, citado pelo Leonardo, referência para ele. Temos que resolver essa questão. E também vai ser autora de mais um livro nosso pela Relicário, já está em produção. Então, agradecer ao Júlio por toda a parceria da editora com o Decanato. Para a gente é motivo de muita honra de ter um parceiro como o Júlio, né? Agradecer a parceria com a Relicário nesse livro, a Maíra Nassif, e em outros livros também, uma excelente editora de Minas Gerais, de Belo Horizonte, a Maíra Nassif, que responde pela Relicário, né? E que vai publicar também o livro da Vera em breve, esse ano ainda. Agradecer ao Gustavo Robichês, Leonardo, principalmente, primeiro, antes de chegar no Gustavo, o Leonardo, nosso autor, que realmente trouxe um trabalho super especial para a editora, que a gente tem muito prazer de ter publicado. E agradecer ao Gustavo e ao ECOA pela parceria nessas 2 lives, que vai ser o início, né, de uma parceria, certamente, de outras parcerias com a editora, que vão contribuir, com certeza, para o enriquecimento da editora, das nossas produções. Então, muito obrigado, Gustavo, por essas oportunidades. Tá? Obrigado a todos que assistiram. Realmente, como o Júlio disse, foram mais de 100 pessoas assistindo a live, né? E agora... agradecer aí ao Gustavo, deixo a palavra com ele. Obrigado a todos. Só para fazer um fechamento, Felipe, felicidade hoje de estar nessa 2ª edição desse movimento, eu acho, da editora PUC em estar provocando diálogo, provocando encontros, né? Eu acho que 2 dias muito felizes e um dia que termina com 2 provocações, tanto da Vera, uma palestra muito bacana, Léo, parabéns, mas uma provocação da Vera e um brinde do Júlio a um convite para que esses encontros eles aconteçam com mais recorrência.
as duas falas, tanto de Vera quanto de Júlio, provocam uma série de debates e uma série de reflexões que eu acho que a gente tem que intensificar. E mostrar que a PUC é muito mais do que só sala de aula, né, Júlio? Eu acho que são esses pensamentos, são esses diálogos, são essas relações, né? E que a gente possa, na realidade, estreitar cada vez as nossas relações com os alunos, com os ex-alunos, com os futuros alunos, e, enfim, todos somos uma só PUC. Eu acho que essa que é a horizontalidade que o Júlio comentou, é um ponto de destaque no dia de hoje. E a gente promete, é o compromisso meu e do Felipe, que a gente anuncie aí novas rodadas, novos eventos, novas iniciativas, e que a gente fortaleça a editora PUC em mais 20 anos, mais 40 anos, mais quantos anos vierem pela frente. Tá bom? Então, boa noite a todos. Um prazer estar aqui com vocês.